Fala pessoal, mais um Estratégia em Ação do mês de maio no ar, e com ele uma avaliação sobre o mercado. Afinal, o Ibovespa recentemente atingiu a máxima histórica. E a dúvida, tem ainda potencial de alta ou já seria o momento para vender Brasil ou reduzir exposição? Sobre isso e muito mais, a gente vai comentar nesse Estratégia em Ação agora do mês de maio, mas antes disso, deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e abra aquela conta agora mesmo na Genial Investimentos. Pedir aqui para o meu amigo, o colega Boni, já compartilhar a minha tela. E bom, pessoal, a gente vem acompanhando aí um momento muito bom aí para os ativos brasileiros, não por menos, a Bolsa Brasileira recentemente atingindo máxima histórica, e digamos que esse movimento de máxima ele acaba sendo justificado por aquilo que a gente já vem acompanhando nos últimos meses, que é a famosa rotação, em que o mercado está reduzindo a sua exposição em ativos americanos para buscar alocações em outras regiões do mundo, Europa, Ásia, Brasil, enfim, América Latina. E como a Bolsa Brasileira é uma bolsa barata, a gente fala aqui já há muito tempo, em termos de múltiplo, como o Brasil é um mercado bastante líquido, entrar ou sair é bastante fácil para o investidor estrangeiro, eu vejo que isso foi, digamos, um dos motivos pelos quais a gente vê aí o mercado performando tão bem. Uma outra questão também que é super importante é que o mercado acredita que se nós já não estamos próximo aí da Selic terminal, ou seja, a Selic aí final deste ciclo de alta, estamos muito próximos dela, ou seja, é daqui para baixo. E assim, pessoal, vocês já sabem, Selic para baixo, ou seja, juros para baixo, significa dizer que existe aí um momento positivo, uma expectativa positiva para os resultados corporativos. E para juntar tudo isso e fechar com chave de ouros, a temporada de balanços recente, essa semana é a última semana da temporada de balanços aqui no Brasil, referente ao primeiro trimestre, e que em sua maioria tem trazido aí bons números para as empresas brasileiras com resultados robustos. Ou seja, pessoal, é barba, cabelo e bigode, e está justificado aí por que a Bolsa Brasileira está em sua máxima histórica. Mas o ponto que eu quero trazer aqui com vocês é que essa máxima histórica também é acompanhada de alguns pontos de atenção, e por isso eu quero comentar e trazer essas informações que eu trouxe aqui para vocês no Estratégia em Ação. Beleza? Pessoal, sobre as métricas, tá? Valuation. Olhando sobre a métrica de valuation, em que a gente pega a relação preço-lucro projetada para os próximos 12 meses, nós ainda vemos uma Bolsa Brasileira atrativa. Vejo aqui que o Ibovespa tirando Petrobras em Vale, empresas ligadas à economia doméstica, exportadoras, empresas de menor capitalização, as famosas small caps, e até mesmo as mid-large caps, ou seja, as empresas de média e grande capitalização. Vejam que todas elas, na média, elas estão a um desvio padrão de distância da sua média dos últimos, enfim, 10, 15, 20 anos. Então, o mercado brasileiro, por essa métrica, ainda apresenta uma atratividade de preços. Porém, pessoal, acho que desde que eu comecei a fazer este relatório, está aqui, ó, pela primeira vez desde 2021, a métrica utilizada aí do Earnings Yield já não mostra para a gente essa atratividade. Vilegas, o que é esse Earnings Yield? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que eu fazer a relação preço-lucro invertida, ou seja, o lucro sobre o preço. E aí eu tenho uma taxa. Essa taxa, eu tiro o prêmio da NTN-B, que é a taxa de juros não, perdão, é o retorno do Tesouro Inflação ali médio de 10 anos. Isso daqui me mostra algo do tipo, Vilegas, qual é o meu retorno que eu tenho acima desse Tesouro Inflação de 10 anos? É muito, é pouco? Como está esse retorno? Bom, pessoal, este retorno hoje, o Earnings Yield, está em linha aí com a média dos últimos 10 anos. Novamente, pessoal, desde que eu faço esse relatório, eu comecei ele, se eu não me engano, aqui em 2023, inclusive o Boni foi resgatar ali os primeiros estratégias em ação, depois dei uma olhada aí se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver que muitas coisas mudaram, mas desde que a gente começou esse relatório, pessoal, é a primeira vez que eu trago para vocês esse número que está em linha com a média. Ou seja, você tem ali algo que mostra para a gente que temos um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. O mercado não está nem tão otimista, mas também
não está pessimista. Então, já é um ponto de atenção, pelo menos olhando aí para uma visão aí de mais curto prazo. Aqui, pessoal, aquele gráfico que a gente mostra aí, small caps em relação ao Ibov, levando em consideração a taxa de juros, a relação price earnings aí dos setores. Aqui um gráfico de desempenho. Vejam que o mercado brasileiro, bem como outras bolsas aqui latino-americanas, como por exemplo Chile, Colômbia, o México, né, da América do Norte, enfim, essas bolsas, né, não é somente o Brasil que está performando bem, acho que é importante dizer isso. Muitos podem até questionar, Vilegas, mas pô, não estavam pessimistas com o governo, o mercado não está buscando aí essa alternância de poder, mas pô, como que você fala isso com bolsas nas máximas históricas? Mas isso, pessoal, não é um evento Brasil, não é um evento isolado. Acho que é importante dizer isso. Você tem ali a maioria daqui desses países latino-americanos, enfim, da América do Norte, enfim, como o México, também com boas performances. Isso é fruto da rotação. O investidor reduzindo exposição em ativos americanos para buscar alocação em outras regiões do mundo, e a realocação acontece diante de expectativas mais negativas em relação à economia americana, mesmo depois desse acordo que aconteceu entre Estados Unidos e China. Tá? O que eu vejo, pessoal, que o tarifaço, né, ou seja, o que a gente teve aí depois do dia da libertação, que trouxe grande volatilidade para os mercados globais, é que as tarifas iriam acelerar o processo de desaceleração econômica nos Estados Unidos. Agora que a gente não vai ter mais, segue o jogo, mas mesmo assim ainda existe um viés negativo. Um outro ponto aqui que me chama a atenção, pessoal, tá aqui, ó, Ibovespa. Nós também temos aqui o índice de small caps e o índice de dividendos. O que nós temos em comum nestes gráficos, pessoal? Vejam que todos eles estão próximos da região de 2 a 3 desvio padrão, acima da média de 6 meses. Esse é o famoso estudo que eu sempre trago aqui para vocês para dizer, olha, pessoal, está num bom ponto de compra. Olha, pessoal, é hora de começar a realizar lucros. Enfim, pessoal, se no começo de janeiro, em que, com muito orgulho, se vocês retornarem aqui para os programas de janeiro, vai achar lá o Vilegas recomendando alocação em ativos Brasil, por mais que a gente tivesse ali os fundamentos bem mais negativos do que nós temos hoje. Até comentei, olha, não estou falando de uma visão de longo prazo, mas para quem busca uma estratégia de longo prazo, é um bom ponto de entrada. Então, da mesma maneira que eu recomendei compra lá atrás, pessoal, quando você une o earnings yield e a assimetria começando a ficar mais negativa, eu trago aí para vocês um ponto de atenção. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Para você que está posicionado, comprado em Bolsa Brasileira, eu ainda enxergo potencial de valorização. Mas, para aqueles ativos ali dentro da sua carteira que você já identifica que você está com ganhos bem acima da média, será que não valeria a pena fazer uma realização parcial, levando em consideração que a assimetria já está bastante negativa? Bastante não, né? Está começando a ficar negativa. E se você é daquele tipo de investidor que faz compras recorrentes, o que você deve fazer nesse momento? Fazer um aporte menor. Tá bom? Então, para quem tem alocação tática, ou enfim, ou realizar, ou fazer uma venda parcial, mas lembrando, eu ainda enxergo potencial de valorização. E para você que faz compras recorrentes, independente do nível de preço, eu faria aportes menores, tá bom? Por conta de assimetria mais negativa, começando a ficar negativa, e o earnings yield em linha aí com a média dos últimos 10 anos, tá certo? Recado dado. Um outro ponto, pessoal, que também justifica essa minha tese, é esse gráfico aqui que eu gosto bastante de sempre trazer para vocês, que mostra se o investidor está buscando por ações defensivas, ou seja, ações com betas menores do que 1, ou agressivas, ações com betas maiores do que 1. Para quem não conhece, não tem muita aproximação do termo beta, o beta, pessoal, nada mais é do que um índice de sensibilidade, ou seja, há uma determinada reação do mercado. Aquela ação vai ter uma reação mais forte ou mais fraca? O que eu estou querendo dizer? Se a bolsa sobe, essa ação sobe mais ou menos do que o índice? Se a bolsa cai, ela cai menos ou mais do que o índice? Então, é nesse sentido que a gente vê ali, a gente separa entre ações mais defensivas, que têm reações com menor intensidade, para cima ou para baixo, ou ações com reações maiores, mais agressivas, independente se é para cima ou para baixo. Olha isso aqui, pessoal.
que esse gráfico está mostrando para a gente? Que o investidor, praticamente aqui, ó, desde março, quando a gente teve, né, um mês fatídico aí, que a gente teve a rotação na veia, para os mercados globais, esse investidor ele começou a tomar aí posições mais agressivas. Esse movimento foi intensificado no mês de abril e agora, pessoal, aqui, ó, pum, a partir do mês de maio tem uma queda muito forte, em que as ações mais defensivas começaram a se fortalecer. Então, isso daqui, pessoal, mostra que, na minha opinião, aquelas ações que subiram muito já chegaram, pelo menos olhando para curto prazo, num patamar em que o potencial de valorização é menor. E que o investidor agora está buscando por aquelas, digamos, barganhas, ou aquelas ações que ficaram para trás, que são ações que, obviamente, estavam mais correlacionadas com commodities, por conta de guerra tarifária, dentre outros. A influência do dólar também, né? O dólar que tem perdido valor frente ao real. Então agora, pessoal, mudança aqui de postura, pelo menos no curtíssimo prazo, na minha opinião, justificando aí essa postura mais conservadora aqui do investidor que está buscando por alocações mais defensivas. Falando aqui só para a gente, antes de encerrar, sobre a parte de aluguel, quais são as ações ainda mais demandadas por aluguel? Temos Azul, Simpar, MRV, M. Dias Branco, Gafisa, Auren, Vamos, Pets, Raizen e Gol. Veja, pessoal, que antes a gente tinha um domínio claro aqui. As empresas mais prejudicadas pela taxa de juros elevada eram as que mais apareciam aqui. Agora a gente já tem uma mescla, tá? Entre empresas que são impactadas por outras questões ou porque realmente a empresa tem um fundamento ruim, né? Um operacional ruim, resultados não tão positivos. Então, mais uma mudança também que a gente vem acompanhando e que justifica que o mercado já está mais posicionado e inclinado para a gente começar a se preparar para o ciclo de baixa da taxa de juros aqui no Brasil, tá bom? Tem mais aqui outras informações, mas enfim, acho que esses são os principais recados que eu tinha para passar para vocês. Então, para a gente concluir, pessoal, para a gente fechar aqui, novamente, pessoal, o mercado brasileiro ainda pode se favorecer, tá, dessa rotação, ainda existe espaço. Em termos relativos, a alocação do investidor estrangeiro em relação ao Brasil, em relação ao mundo, é muito pequena, é 0,5%. Então tem espaço para esse investidor estrangeiro aumentar a sua exposição. E tudo isso, pessoal, vai depender de como a gente vai ter aí as narrativas, os temas envolvendo a economia norte-americana. Por enquanto, o que nós temos é o seguinte: guerra tarifária, página virada. Recentemente a gente teve dados positivos relacionados à inflação nos Estados Unidos, nos levando a crer que existe espaço para o Fed reduzir a taxa de juros, até talvez num ritmo mais elevado, mais intenso do que ser esperado. Enquanto a gente tiver ali os mercados com volatilidades dentro da sua normalidade, ali o VIX abaixo de 20, a rotação continua, os ativos brasileiros teriam essa capacidade de absorver esse fluxo, tá bom? Se o nosso quadro fiscal não atrapalhar, segue o jogo, pessoal, existe espaço para a valorização aí do índice continuar. Mas lembrando, pessoal, para mim, bolsa ali entre 137 a 142 mil pontos é um patamar de atenção, em que se eu tenho uma alocação tática, eu vou ser mais seletivo nas minhas escolhas, ter um aporte menor ou até mesmo realizar algumas posições. E para aquele investidor, né, se eu faço uma alocação recorrente ali, independente do cenário, eu sempre estou comprando ali, buscando oportunidades, eu teria um aporte menor, buscando aí melhores assimetrias, e acho que esse é o principal recado que eu queria dar para vocês. Maravilha? Então, se vocês gostaram aqui do nosso conteúdo, deixa aqui um gostei nesse vídeo, se inscreva no canal, e pessoal, também deixem aí os seus comentários, é sempre importante aí ter o feedback de vocês, um retorno de vocês, se esse conteúdo faz sentido, se é relevante, se ele, de certa maneira, você concordando ou não, ele te ajuda a tomar decisões. Maravilha, pessoal? Então, um ótimo mês de maio para vocês, né? O mês de maio só está começando, mas com certeza aí muitas emoções, muitos desafios, volatilidades, narrativas, a gente vai encarar aí no decorrer do mês. Um abraço e até a próxima.